boa noite. Cheguei por aqui, tudo bom? Vamos começar aí mais um estudo do livro Lampadário Espírita. Tudo bom, Aloysio? E aí, como é que você vai? Tá bem? A Andressa, bem-vinda. Tudo bom com vocês? Boa noite. Quem entrou aí foi a Aninha, nossa querida amiga essa que nos acompanha pela manhã também. Jussara, bem-vinda. Obrigada pela companhia. Vamos esperar um minutinho o pessoal chegando. Eu sempre estou começando agora, gente, com a leitura de um texto desse livro aqui, do Vindo ao Otimismo Todo Dia, ou do Minutos de Luz, Semente de Felicidade, para a gente iniciar, não é, com bons pensamentos, para depois a gente começar o estudo, tá? Vamos lá, esperar um minuto. E aqui eu não posso mandar avião, infelizmente. Tá? Espera, vamos lá, vamos abrir aqui. Vamos ver o que vai cair hoje. Hoje eu vou falar sobre problemas do sexo, certo? Joana de Ângeles vai nos dizer muita coisa aqui, muita coisa importante. Certo, gente? E quinta-feira a gente vai entrar no capítulo 40 já. Estamos na quase final, né? Faltam alguns capítulos aí para terminar o livro. Como foi rápido, hein? Foi muito rápido. Ele tem 60 capítulos. E já acaba. Daqui a pouco ele acaba. Mês que vem já tá terminando ele já. É a previsão, né? Então, Wagner entrou aí. Bem-vindo, vamos começar. Vamos abrir aqui o livro. Veja só. Peguei uma mensagem aqui muito boa. Cadê? Veja só. Era difícil encontrar remédio para aquela mulher. O médico já examinara o suficiente, mas a todo remédio que indicava, recebia respostas como estas. Este já tomei, não fez efeito. Este outro me faz perder o sono. Este me dá tonturas. Este me deixa nervosa. Por que não fabricam remédios melhores? A senhora reclama de várias doenças, dizia o médico. Mas seu caso não é de remédio. Pare de se ver como o doente se curará. Olá, Marco, bem-vindo. Bem-vindo, boa noite. Ela soltou um olhar de revolta e descrente de si. Bateu em retirada atrás de outro médico. Quem joga lixo para dentro de si acaba sufocado no mau cheiro. Então aqui fala uma pequena mensagem que fala do nosso ponto de vista, né? Como a gente encara as coisas, se a gente vai absorver focar em certas coisas, ou a gente geralmente foca em coisas negativas, pensamento negativo. Então, a mensagem nos pede para a gente mudar aí a direção, né? O foco, né? Para que a gente tenha um dia a dia melhor, tenha a vida um pouco melhor. Claro que não vai deixar de existir problema, mas vai ficar um pouco mais tranquilo, né? Entre aspas, né? Tranquilo. Mas você vai ficar um pouco mais sereno em relação aos problemas e às dores, né? Bom, a gente vai falar hoje aqui, a Joana de Ângeles vai nos dizer os problemas do sexo. Então vamos lá. E ela começa assim. Atônito e angustiado, sob a constrição deprimente da vasta propaganda do sexo alucinado, lentamente perdes a diretriz do equilíbrio diante do desvario que em todo lugar comanda homens e mulheres, conduzindo-os a estados lamentáveis. Cristina, Mário, né? Mário, boa noite. Leis desnorteado, conceitos da nova moral, e já não consegues discernir quais os estados patológicos da emoção desvairada, daqueles que constituem a vida normal. Tratadistas preocupados em granjear público delirante, investem aventureiros nos problemas graves do comportamento humano, abordando questões de transcendente importância.
ao paladar da imensa neurose que se apossa das multidões e apresentam figurações desvirtuadas da realidade, como se o homem nada mais fosse do que um animal que pensa, produzindo em ti compreensível desajuste ético. Ouves conferências e acompanhas discussões de sexólogos de ocasião que gracejam rotas novas, convertendo o ser num feixe de sensações de baixa ordem e te perturbas com a paisagem moral então em moda. Aloysio de novo, né? Ele está em 2 lugares ao mesmo tempo. Para onde te voltas, a dissolução substitui a dignidade e as resistências do caráter se esmaecem e se desacreditam, avassalando desoladoramente os cenários da terra. Somente se fala, se vê, se considera o sexo no seu aspecto menos recomendável, qual seja o rebaixamento dos valores genésicos à condição de miserabilidade moral. Constatas, porém, nas dúvidas que irrompem, vigorosas no teu íntimo, que eles, os patrocinadores da sexolatria e os aficionados das paixões aviltantes, estão atormentados, infelizes, deslizando líderes que se fizeram da presente geração nos resvaladouros nefandos do suicídio ou sucumbem destituosos nas masmorras de elegantes manicômios nos quais, aniquilados, aguardam a dádiva da desencarnação que demora. Mames, boa noite, boa noite. Boa noite, querida. A imensa plateia dos descaracterizados morais, infortunados e infortunadores, aurem, no entanto, nas regiões do submundo espiritual, donde procedem novas especulações espezinhadoras para o próprio flagício. Flagício é algo como se fosse algum crime, né? Espalhando anomalias. Não te perturbes e não te atemorizes. Aprofunda os conceitos da Boa Nova com acuidade e te surpreenderás com a luminosa mensagem ética do Cristo, cujo conteúdo mais se faz concetâneo. Concetâneo é algo adequado, tá? É algo adequado. Se faz concetâneo com os dias presentes e mais se afigura vigoroso como fonte inexaurível que é para a felicidade humana. Caminho único, conhecimento exequível, em que se transforma para a mentalidade técnica, já que a seu tempo as mentes ainda não adredemente preparadas não a poderiam compreender. O sexo é usina de força para a perpetuação da vida na Terra, elaborado pela excelsa sabedoria divina para o ministério da prole, constitui-se de substâncias sutis nos tecidos delicados do espírito, a refletir-se nos departamentos orgânicos ao império da mente, para as finalidades a que se destina. Enobrecido, se transforma em nascente de bênçãos, e conspurcado, se faz conspurcado é humilhado, se faz igualmente pau desditoso a serviço da enfermidade. Voltei. Tati, né? Tati, bem-vinda. Olá, Fraga, um momentinho, gente. Pronto. Voltei, gente. Pronto, voltando. Enobrecido se transforma em nascente de bênçãos e conspurcado se faz igualmente pau, tem pau. Eu não vi a tradução dessa palavra, vou até buscar.
desditoso a serviço da enfermidade. Quando as circunstâncias insidiosas da vida de relação chegarem aos painéis da tua mente com apelos de viciação, busca do nascedouro da oração e acalma os tormentos utrizes nas águas tranquilizantes da entrega espiritual, através da comunhão pela prece. Se a ardência da inquietude perturbar o silêncio necessário ao intercâmbio de que necessitas, insiste e insiste, até que a calma substitua a agonia e a renovação da paz harmonize as tuas forças para o roteiro por onde deambulas, buscando a perfeição a que aspiras. Suprime das palestras os temas vulgares que relatam as mesquinhas ambições. Corrige a inclinação mental adaptada às conjunturas de ordem inferior do corpo em desalinho. Cultiva a leitura edificante e visita aqueles que padecem, vitimados em si mesmos, após as loucuras a que se entregaram, transformados hoje em lições vivas, ensinando a quem necessita de aprendizagem. Confia no Senhor e arrima-te ao trabalho da caridade, ponte de luz que liga a criatura ao seu Criador com inusitada segurança. Nana, bem-vinda. Sem embargo, nas lutas do sexo, constrói o lar e mantém-no através do matrimônio nobre, fazendo-te sustentáculo da alma que elegeste e sustentando-a também, de modo a que os dois corpos sejam um só corpo, e as duas almas se compreendam como se uma alma fora, prosseguindo na romagem carnal, animado, conservando a certeza de que a escassez de hoje traduz... Patrícia, bem-vinda. Cachorrinho aí dando boa noite, gente. Vamos esperar. Voltando aqui, gente, vamos lá. Prosseguindo na romagem carnal, animado, conservando a certeza de que a escassez de hoje traduz abuso de ontem, e de que o amanhã resultará da utilização do patrimônio de agora. No entanto, em considerando os problemas do sexo, se caminhas a sós ou se estás em amargura, recorre ao amor nas bases éticas do Evangelho de Jesus, pois que só esse amor oferece comando reto para a felicidade de todas as criaturas. Bom, o texto é um pouco longo, mas eu vou tentar aqui resumir da melhor forma possível. Aqui fala dos problemas, né, do sexo. Eu estou estudando um livro com minha mãe, né, chamado Amor Imbatível Amor. E lá fala sobre instinto, sobre o prazer, né? O prazer é uma palavra que a gente enxerga e a nossa mente vai logo para o lado sensual, para o lado ali erótico. Só que assim, o prazer em si é uma sensação, né? É algo que você busca, pode ser negativo e pode ser positivo. Por exemplo, você tem um prazer de você tem a vontade aí de fazer exercício, de você comer bem. Então, você tem esse prazer de se alimentar bem, tem esse prazer de viver bem. Então, prazer não necessariamente é algo um pouco vulgar, um pouco desequilibrada. Então, aqui fala no início, né, dessas mais inclinações ainda que estão dentro de nós em relação ao desequilíbrio, em relação ao sexo, né, o ato em si também, de como ali é feito, tá? E fala das nossas atitudes, de como como a sociedade enxerga hoje, não é? Como os casais enxergam hoje, a mentalidade da gente é um pouco ainda desequilibrada, né? E a sociedade em si, ela nos coloca aí, né? Como se fosse algo normal, né? Um desequilíbrio como se fosse algo normal. Por exemplo, um sexo um pouco mais desequilibrado,
tem aquelas coisas um pouco mais de excessos, né? E tem pessoas que agem aquilo ali normal justamente por conta da sua tendência a gostar, a viver, né? Tem pessoas que vivem só por aquilo, eu esqueci até o nome da palavrinha, que tem pessoas que colocam aquilo ali como a única fonte ali de energia, de vida, como se vivesse para aquilo, né? Kátia, bem-vinda. Então, a sociedade em si também influencia nisso, não é? Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento às notícias, tanto notícias de violência, sobre esses casos também, né? Falar aqui também de uma parte para a gente não procurar, não é? Conteúdos, né? Já que a gente tem essa tendência, já que a gente está tentando se libertar dessas energias desequilibradas, eu não estou dizendo aqui, vou chegar num ponto em que isso, gente, não é ruim, né? Esse ato sexual em si, ela fala que é uma usina de força para a perpetuação da vida na Terra, então não é algo ruim, tanto quanto o dinheiro também não. O problema é que a gente usa mal, né? Faz o mau uso disso, né? Um momentinho, gente, rapidinho. Eita, voltei, gente. Foi um anúncio ali um pouco alto, eu tirei. Enfim, gente, voltando, né? A gente não procura conteúdos, né, que a gente sabe que tem um pouco mais de tendência aí, desse lado, né, desequilibrado. A gente, infelizmente, a gente sabe que existe a lei da sintonia, né, a sintonia aí, dependendo do que a gente busca, a gente acaba atraindo também irmãos que estão na mesma sintonia aí. E a gente, às vezes a gente pensa que esses pensamentos que a gente tem, né, os primeiros são nossos. Os que vêm depois, quem entrou aí foi locutor espírita, foi Desdobrei. Ana, bem-vinda. Enfim, gente, a gente procura esses conteúdos e procurar evitar, tá? E aqui fala, assim, como tá, o raciocínio voltou. O sexo, o dinheiro, as redes sociais em si, elas são ferramentas, elas são, assim, algo que está ao nosso dispor aqui para evoluir, para evolução, tá? Depende muito como a gente vai utilizar, certo? E aqui outro ponto interessante, tá? Cadê só um momento? Aqui fala nas pessoas, a gente, né? Quando tem algum desequilíbrio, a gente se deixa levar por ele, e a gente sabe que isso vai nos levar também ao lado espiritual, né? Quando a gente for desencarnar, a gente vai continuar sentindo aquilo. Quando a gente não se desligar desse sentimento, a gente vai continuar procurando pessoas encarnadas para suprir aquela sensação, porque não tem como, né, o espírito em si fazer o ato em si, né? Só em casos aí, eu esqueci até o nome de um videozinho explicativo, né? Que tem espíritos que se materializam, eu esqueci o nome desse caso, para poder obsidiar, né? Ou então suprir, também a pessoa atrai, né? É aquela questão, gente, a gente atrai. Tem até um videozinho explicativo, eu esqueci o nome desses tipos de obsessão, né? De influências, principalmente na hora do desdobramento, que é Espiritismo Sem Tabu, tá lá. Eu vou até compartilhar para vocês quando eu terminar essa live aqui, tá? Que eles se materializam e realmente vão atrás da pessoa que tem essa tendência, que tá com essa sintonia, né? Porque quando a gente começa a se desligar, começa a realmente querer se transformar, se libertar desse desequilíbrio, tá? Não tem exatamente essa influência. A pessoa, eles até tentam, mas você tá na outra sintonia. O que estão perto de você são os teus amigos que estão te aconselhando. Mas quando você baixa a vibração de novo, né, aí você tem essas influências de pensamentos, né? E aqui fala também na questão do crime, né, essas questões de abusos e tal, desse desequilíbrio exacerbado que a pessoa acaba cometendo por conta de um instinto muito grande que não consegue controlar,
né? Uma má inclinação muito forte, ele que não consegue, acaba cometendo algo ilícito, né? Infelizmente. Mas sexo é uma ferramenta, né? É uma usina de força, como o Joana de Ângeles falou. Justamente é através disso que a reencarnação acontece, né? É muito bonita, as leis de Deus, é muito bonito esse processo todo de gravidez, né? Esse processo aí da relação da mãe com o filho, do processo antes do bebê se começar a se multiplicar, aquelas células que começam a se multiplicar, é muito bonito. Quem tiver a curiosidade e a oportunidade de pesquisar um vídeo para ver como é a fecundação, ou as pessoas já sabem, mas como ela realmente detalhadamente na internet, provavelmente tem alguma coisa, é muito bem perfeito, tudo muito perfeito. Né? Tudo dentro de nós é perfeito, seja espiritualmente ou no corpo, tá? Nosso corpo. Então ela nos pede aqui para a gente buscar novos pensamentos, novas rotinas, novos hábitos, justamente para a gente se desligar dessa energia. Essa energia, quando bem utilizada, ela é equilibrada. Mas quando a gente utiliza mal, vai atrás de várias pessoas, acha que isso é normal, né? Tem esse ato com várias pessoas, ou então busca ali, acha que aquilo ali é uma coisa normal, só porque alguém fulano falou, só porque a sociedade diz que não tem nada demais, né? Mas tudo é questão de equilíbrio. Até quando a gente come uma fruta, tem que comer com equilíbrio, tá? Água também, certo? Então, a palavra aqui da live hoje é equilíbrio, tá? E para finalizar aqui com o comentário, não é? Falou dessas atitudes aí, que suprime das palestras os temas vulgares que relatam as mesquinhas ambições. Então, para a gente parar de buscar, já que a gente está nesse desequilíbrio, né, exacerbado, a gente procurar, não é, deixar de buscar esses assuntos na internet, porque chegam até nós, né? Depende muito do que a gente vai utilizar, se a gente vai ficar olhando aquilo, ou vai passar, ou vai procurar outra coisa. Tudo depende da gente, né? Corrige a inclinação mental adaptada às conjunturas de ordem inferior do corpo em desalinho. Então você começa a se corrigir. Bom, vão vir tentações, vão vir muita coisa. Mas não necessariamente porque vem é que você tem que ir junto. Né? Você tem que prestar atenção, filtrar aquela situação, aqueles comentários. E eu tenho que ir realmente, né? Eu tenho que errar de novo, né? Eu quero mudar, eu quero me libertar disso. Então você procura já outro pensamento. Porque a gente sabe que problema vai ter, dor vai ter, tentações vão chegar. Depende de nós a gente aprender a domar nessas más inclinações, né? E aqui fala, cultiva a leitura edificante, procura músicas, procura meditação, procura oração. Como ele fala aqui, Joana de Ângeles falou. Se a ardência da inquietude perturbar o silêncio necessário ao intercâmbio de que necessitas, né? Se você começar uma prece e o desequilíbrio ainda continua, você ali tenta e não consegue, insiste, ela fala. Insiste e insiste até que a calma substitua, né, a agonia e a renovação da paz. Harmonize as tuas forças para o roteiro por onde deambulas, buscando a perfeição a que aspiras. Então é a questão da oração, gente, né? Você insistir naquilo, realmente pedir auxílio, pedir ajuda. Gente, desdobrei de novo. É que a musiquinha que eu coloquei ali tem muito anúncio, aí atrapalha aqui. Mas vamos finalizar aqui a mensagem, né? A questão tudo é equilíbrio, gente. Essa energia em si da procriação, do sexo em si, nos beneficia quando é bem utilizada, tá? E no final aqui fala do matrimônio, né? Fala da relação aí do casamento, como é que o casal aí também nas relações aí de casamento, né? Ou de namoro,
seja aí entendida essa energia, né, compreendida e bem executada com equilíbrio e auxílio da espiritualidade, tá? Então aqui fala também na parte do casamento. Porque, gente, problema a gente sempre vai ter em todas as áreas, a gente tem que corrigir, tem que procurar se corrigir. Tem problema que existe para ser resolvido, né? Eu fui abduzida, gente, eu até tirei o sonzinho ali para não atrapalhar. Cadê? Patrícia falou, quando eu era adolescente, alguém falou se a gente tiver relação com uma pessoa, a vibração dela ficava em nós. Isso. Você procurar, eu acho que eu dei isso em alguma palestra, não sei quem foi falou. Você procurar ter relações extraconjugais, ou então você solteiro mesmo. Procurar outros e outras pessoas, né? Você não sabe que aquela pessoa, a energia daquela pessoa, como está, desculpa, gente, como aquela energia está, você não sabe com que ela conversou, com o que ela está passando, né? Não necessariamente aquela pessoa é ruim, não. Você também tem problemas, você também tem energias não muito legais. Mas você não sabe o que ela está passando, você não sabe ali as companhias dela espirituais. Então você se envolve sem conhecer a criatura, sem saber do onde ela andou, o que ela anda fazendo. Infelizmente acontece. Então essa energia ela fica, porque a relação em si há uma troca, né, de energia ali. Quando é bem feita, bem executada, com equilíbrio e oração, ela ali se transmuta, ali se transforma em uma conexão um pouco mais forte. Um caso de um casamento, uma relação, né? Então tem que ser bem utilizada. Um conselho, não sei se eu ouvi alguma palestra, eu vou até procurar saber. Você sempre... Claro que nesses momentos aí de relação, principalmente no casamento, a espiritualidade respeita a privacidade. Ela não fica dentro do lar, ela fica fora. Mas elas estão sempre ali, né? E antes de fazer alguma coisa, né, alguma relação, alguma coisa, você sempre pedir auxílio, né? Você vai fazer uma prece, tá? Fazer uma prece para que aquilo ali seja uma troca harmoniosa de energias mais salutares, que você tenha bons pensamentos, tá? Que você faça de forma equilibrada, porque isso também é energia, né? É energia ali, aquela energia também te transforma, não é? Então, necessariamente não é algo ruim, que o pessoal banaliza muito essa palavra, fala que isso é muito vulgar, né? Não, depende muito como você utiliza. Então, devemos pedir essa assistência, não é? E fazer com equilíbrio, tá? Não tem... O pessoal falando... Esse tema é muito... pouco falado por aqui, não é? Então, eu vou buscar também sobre isso, né? Inclusive, eu vou até guardar um recadinho aqui, eu vou fazer também um post sobre isso. Eu tô guardando aí umas ideias de post, se vocês quiserem também mandar, eu vou colocar até uma caixinha de pergunta no Stories para vocês colocarem temas que vocês querem saber em relação ao espiritismo, eu posso colocar, tá? Desregrado e consciente. Aí a Luísa falou, tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém, com certeza. A tentação está ali na nossa frente, né? Basta a gente saber como é que vai fazer, se vai ou não filtrar ali, né? Entender aquela situação. Aí, Patrícia, se fosse sexo desregrado e essa pessoa tivesse vários parceiros, até as vibrações com que ela teve relação, as vibrações ficavam em nós também. Sim, de outros e outros e outros que ela teve, fica dentro da gente também, né? Não é só a dela. Tanto quanto a gente, caso, suposição, não sei, né? Caso a gente tivesse muitas relações com muitas pessoas, se a gente fosse relacionar com outra, essas energias ficam, né? Também nessa pessoa. Tanto para cá quanto dos dois lados, né? E agora eu vou ler uma pergunta do Livro dos Espíritos na parte, livro 3, capítulo 4, Lei de Reprodução, que eu vou falar sobre casamento e celibato, tá? Vou ler 3 perguntas aqui. E a pergunta, com certeza, dize-me com quem andas e direis quem te acompanha. Sintonia, gente, sintonia. Tá? A pergunta 695. O casamento quer dizer a união permanente de dois seres é contrário à lei natural, né? O casamento é contrário à lei natural de dois seres? Aí a espiritualidade responde, é um progresso na marcha da humanidade. Então, família em si, círculo familiar, independentemente se é homem, mulher, se é dois homens, se é duas mulheres, são espíritos ali tentando se reerguer, né, se melhorar, evoluir, tá? É um progresso,
né? Tem que ter uma base ali para você conseguir ali sair do ninho, né? Quando eu tenho uma família, filho, às vezes a mãe é um pouco mais apegada. Claro que eu não vou dizer o quanto de amor a mãe tem, porque ainda não fui, né? Crescer um dia, mas a questão de a mãe realmente colocar ele ali, colocar a base, né, na vida do filho e deixar ele ir na hora certa, porque ele também tem a vida dele. Ele também tem que aprender a lidar com as frustrações, com as dores, lidar com os problemas. Ele não pode privar de tudo dele. Ele também tem que saber lidar, não é? Então, ali é um progresso. Isso é uma evolução também, é uma responsabilidade, tá? E tem a pergunta aqui, 698, tá? Aí Kardec pergunta: o celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? O celibato? E a espiritualidade responde: não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todo mundo. Né? Aquela questão, eu não vou também julgar quem se propõe a isso, né? Mas o que a espiritualidade responde aqui é questão de egoísmo, né? Não tá desagrada a Deus e engana todo mundo. Muitas vezes aquela atitude ali esconde uma falta, né? Não sei, não vou julgar nem falar quem sou eu para falar alguma coisa, né? Mas a questão toda é não estar contribuindo ali para a pessoa também não é obrigada a ter filhos, né? Você também pode escolher e não ter, né? Você pode adotar. Mas a questão é da reprodução, né? Você trazer um ser, né? Para ele evoluir. E a pergunta 699 fala o seguinte: o celibato não é, da parte de certas pessoas, um sacrifício com o objetivo de se devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade, né? E os espíritos respondem: isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito, né? Deus não pode se contradizer nem achar mal o que fez. Não pode ver mérito na violação de sua lei. Mas se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não ocorre quando constitui pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício feito em proveito da humanidade. Todo sacrifício pessoal, com o objetivo do bem e sem dissimulação do egoísmo, eleva o homem acima da sua condição material. Então, independentemente da sua atitude, se tiver amor, se tiver humildade, né? Na verdade, a gente sabe que Deus não castiga. Mas se tudo for feito com amor, com boa vontade, né? Com humildade, caridade, né? É bem visto, a gente recebe auxílio, a gente recebe assistência da espiritualidade e do nosso Pai, tá? É a resposta aqui da espiritualidade. Então, vamos terminar aqui com um livro, com o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tô falando muito hoje. Cadê? Podem comentar, viu, gente? Já tinha lido aqui, pronto. Vamos terminar aqui o estudo, capítulo. Obrigada pela companhia, quem ficou até agora. Vamos lá, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Felipe, bem-vindo, obrigado aí pela companhia, boa noite. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Vai sair. Indissolubilidade do casamento. Certo, gente? Vamos lá. Eu vou ler um trechinho aqui bem curto, só pra gente comentar. Tá bom? Peraí. Pronto. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito, por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas um só, uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou.
Mas porque, pois, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida. Ele lhe respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, a esposa a outra, comete adultério. E que aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. Tem uma perguntinha aqui. Não, aqui fala só da relação, do equilíbrio, de como é feito. Não, ela não coloca ali que tem que ser homem, tem que ser mulher, tem que ser um sexo específico. Espíritos que se juntam, independentemente se é homossexual, né? Depende de sua sexualidade, sua cor, qualquer coisa. Ela está focando aqui na relação em si, né? O sexo em si, que é uma ferramenta, é um meio, né, de equilíbrio, de evolução, tá? Não algo especificamente falando de que tem que ser isso, tem que ser aquilo, mulher ou homem, tá? Mas fala em si de como é feito, de como tem que ser feito para você evoluir, né? Ela focou aqui na mensagem do equilíbrio, né? Focou aqui de como tem que ser feito por conta das influências espirituais também, e como o seu corpo vai se destruir se você fizer, né? Com desequilíbrio, foi nisso que ela focou, tá bom? Não foi questão de ter que ser mulher e homem, não, porque a gente sabe que o espírito em si, ele vem, né, com a sua necessidade de vir, né, e a questão de saber como vai utilizar o seu livre-arbítrio, é o que ela focou, tá? Bom, gente, aqui fala, né, da questão do casamento, né, do outro lado fala do divórcio, só tem dois subtemas, e aquela questão, né, você saber utilizar, saber ali onde está, né? Fazer suas escolhas, se você quiser casar ou não, se você estiver solteiro ou não, mas contudo que você saiba utilizar bem esse modo, né? De evolução, de transformação. Por quê? Porque o dinheiro está aí, as redes sociais estão aí, não é? As relações sexuais estão aí, tudo do mundo, né? Que chega até a gente infelizmente leva tudo para o lado negativo e acaba desequilibrando por conta disso, não se vigia, tá? E acaba se prejudicando a si mesmo, tá? Então, cadê? Se prejudicando, tá? Então, uma mensagem final aqui é equilíbrio. O que ela pede pra gente ter é equilíbrio quando o pensamento, quando tentações chegarem à nossa frente, à nossa porta, a gente sempre buscar a ajuda da espiritualidade para que a gente se situe, se reequilibre constantemente. É esse o foco, tá? Que a gente utilize o nosso livre-arbítrio de qualquer forma, de qualquer atitude que seja em relação a vários fatores da nossa vida, em relação a sexo, em relação a vícios, tá? Vícios também podemos falar, né? Que tem um tipo de vício sendo utilizado com desequilíbrio. Também tem vícios mentais, né? Que é o sentimento, você cultiva pensamento ruim é um vício também. Então, tudo isso tem que ser bem visto, a gente tem que observar o que a gente está passando, o que a gente está sentindo, pensando, e a partir daí a gente tentar aí a melhor solução para evoluir, né? Enxergar, admitir o próprio erro, não ficar se culpando e tentar uma solução, tá? Admitir realmente que errou, eu errei, né? É normal eu errar e tudo bem, continuar, tá? Não ficar se martirizando, porque quando a gente se martiriza e se culpa, a gente fica no meio do caminho, tá? Não se perdoa, tá? E não consegue continuar, fica parado, estagnado, porque a gente sabe que a gente não volta atrás, a gente fica ou estagnado ou anda, ou avança, não é? Então a mensagem central aqui de que Joana vem nos trazer é equilíbrio, gente, certo? Porque a gente sabe que todo desequilíbrio, toda má atitude, né, lá na frente a gente vai sentir com as nossas atitudes hoje, tá? Então procuremos aí o máximo possível utilizar bem o nosso presente, tá bom? É isso.
Certo, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou fazer um post sobre isso, tá? Que eu tô vendo que é bem importante também. Eu já anotei ali da obsessão, já anotei ali de outros pontos, eu vou anotar desse também. Certo? Vamos fazer a nossa prece, vamos ver quem tá por aqui. Bom, vamos lá. Termina. Falei muito hoje. Vamos embora. Vamos acalmar nosso coração, a nossa mente. Buscar Jesus, agradecer pela sua companhia e pedir para que Ele permaneça o resto do nosso dia aqui no nosso lar, perto de nós, que Ele nos abrace, nos envolva, a nossa mente e o nosso coração, para que a gente tenha discernimento, tenha bons hábitos, procure escolher o melhor caminho para qualquer problema ou dor ou tentação que apareça na nossa vida. Que precisamos evoluir, precisamos aprender e precisamos ensinar, mas que coloquemos humildade, caridade e amor em tudo o que fizermos. Então, muito obrigado, Jesus, por tudo. Que o Senhor permaneça em nossos corações e que a gente aprenda a abrir nossos corações, abrir nossas mentes para receber esse amor infinito. Que Jesus, nosso Pai, nosso querido Pai, nos ajude cada vez mais nessa caminhada tão dolorosa, tão difícil, mas que um dia a gente vai chegar num patamar um pouco melhor. Que a nossa Mãe Maria também esteja conosco hoje e sempre. Que o nosso guia espiritual esteja aqui nos aconselhando, sempre nos induzindo, nos intuindo para o bem. Que assim seja. Obrigado. Buenas noites para todo mundo. Que Jesus fique com vocês, tá? E agora eu vou fazer minha janta, vou jantar, certo? E avisos. Às 10 da noite hoje tem live com a Luiz, tá? Em reflexões com a Luiz. Inclusive ele está aí ainda. Então sigam ele também e assistam a live dele, tá bom? Eu não sei se eu vou estar desdobrando, porque ontem eu desdobrei no meio da live da Luiz. Eu dormi 10h30, acordei de 11h30, ou seja, não... Enfim, é normal. Mas tudo bem, faz parte, né, gente? Então, muito obrigado aí. E amanhã não vai ter live Taperinha, para relembrar quem segue o Taperinha de Jesus. As lives estão acontecendo na segunda e na terça. Quarta, quinta e sexta estão temporariamente canceladas, tá? Só 2 dias na semana, por enquanto. Certo? Bom apetite. Obrigado. Bom apetite para vocês, para quem não jantou ainda. Bons sonhos também para quem não for dormir, tá bom? Beijo no coração. Tchau.